bom dia. Vamos dar início a mais uma meditação. Pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo capítulo 40. Nós estamos quase terminando esse livro, então vamos ler juntos, vamos meditar, amém? Diz assim: Fizeram também de estofo, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas, para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permear entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram o peitoral, de 1 palmo era o seu comprimento e de 1 palmo dobrada a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista, e a quarta ordem era de berilo, onix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cimo de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, todo de estofo azul. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro, e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles finas, e o véu do reposteiro. A arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da preposição, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e os seus varais e todos os seus utensílios e a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado, assim a fizeram, e Moisés os abençoou. A palavra de hoje é uma palavra muito interessante, porque ela vai falar acerca das vestes sacerdotais. E isso vai nos fazer entender que eu e você precisamos estar adornados para nos apresentar diante do Senhor. Eu não sei como está a sua vida nessa manhã, eu não sei se você está de cabeça baixa, eu não sei se você está vestido de tristeza, não sei se você está vestido de amargura, mas eu quero te convidar hoje a se despir, a despir o seu coração diante do Senhor, a rasgar o seu coração diante do Senhor e colocar para o Senhor como que você está nessa manhã e dizer para Ele: Senhor, troca as minhas vestes, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Tira as minhas vestes de tristeza, tira as minhas vestes de amargura, tira minhas vestes de falta de fé, de falta de compreensão comigo mesmo ou com o meu próximo. Troca as minhas vestes por vestes de louvor, ao invés de um espírito angustiado. Então, aqui a palavra do Senhor vai dizer que que eles fizeram tudo aquilo que o Senhor havia ordenado e que no final de tudo Moisés foi lá e viu que tudo eles tinham feito conforme Deus havia predeterminado, e Moisés os abençoou. Aqui vai dizer que Moisés diz assim: relembrando a inspeção que o Senhor fez quando terminou a sua obra, aprovando-a e abençoando-a. Moisés também inspecionou aquilo que os israelitas tinham feito sobre as ordens do Senhor e os abençoou. A nova criação estava completa. Ao abençoar os trabalhadores, Moisés declarou aquilo que já era um fato consumado. Como resultado de sua obediência, o povo estava experimentando as bênçãos de Deus. Ou seja, quando nós obedecemos, nós experimentamos as bênçãos de Deus. Então, que eu e você possamos
nos apresentar diante do Senhor nesse dia quebrantado, porque um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Como diz a cantora, um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Que eu e você possamos nos quebrantar diante do nosso Deus e clamar a Ele para que Ele venha trocar as nossas vestes. Mas você precisa se quebrantar diante dEle e se mostrar para Ele sem reservas. Que Deus venha te dar um dia abençoado, que você possa meditar nessa palavra. Já estamos no final deste livro. E é muito gratificante, né? Já lermos juntos o livro de Gênesis e agora o de Êxodo. Então, que você venha ter um dia abençoado, fique com Deus, compartilhe essa mensagem, seja edificado com essa palavra. Em nome de Jesus, shalom, shalom.